Graças a Deus, né? Marcos capítulo 5, versículo 1 a seguir. Uma boa noite, pessoal que acompanha aí, né? Pelos grupos, pela rede social. Seja onde chegar esse vídeo, Deus também vai falar contigo, tá? E em especial aí com o Gabriel, o pessoal que pede sempre para receber a direção que a gente passa aqui na igreja. Muito bem. Marcos capítulo 5 fala a respeito, gente, de algo que é importantíssimo nas nossas vidas. Eu vou trazer uma abertura do mundo espiritual para vocês aqui hoje, tá? E isso que você vai ouvir é de extrema valia para a sua vida espiritual, para a sua vida física, para a sua família. Ou seja, dê atenção, porque você vai perceber coisas que talvez antes passavam diante dos seus olhos de uma maneira que você não decifrava, não discernia. A Bíblia fala a respeito desse endemoniado de Gadareno. A Bíblia fala a respeito de um homem que Jesus foi até ele para libertá-lo. Exclusivamente Jesus foi libertar aquele homem. E aquele homem, ele era regido, ele era endemoniado, ele era possuído por um príncipe. Existem príncipes de Deus, no caso, Jesus é o príncipe da paz, Miguel, o arcanjo, é um anjo príncipe da guerra, que a Bíblia fala. E existem vários príncipes de vários lados. Do lado espiritual de Deus, do reino de Deus, os anjos são cidadãos dos céus. E os demônios são cidadãos do inferno, mas que porém andam pela terra, vagam pela terra e voam pelos ares, pelos céus. A Bíblia nos mostra claro que Jesus, quando ele saiu para atravessar o mar, o diabo já usou daquele príncipe dele, daquele principado, né? Para que pudesse impedir Jesus de chegar até a terra dos Gadarenos. A primeira coisa que a gente pega aqui nessa noite é que os espíritos do mal, às vezes, para atrapalhar o propósito de Deus, eles vão usar qualquer coisa que estiver sem legalidade. O que significa isso, pastor? Nós somos uma casa, todo mundo sabe disso, e nós, por sermos uma casa, temos janelas, né, que são os olhos, temos boca, que são portas, ouvidos, que são janelas também, né, e portas também. E quando a gente dá legalidade aos espíritos, presta atenção nisso, muito importante. O que é dar legalidade, pastor? É dar direito. É permitir de uma forma que não tem como você agir. Uma pessoa que dá legalidade aos demônios, o demônio pode entrar na vida dela, na vida dele, possuir essa vida, pode prejudicar e levar até a morte. Até a morte. No caso de Jesus, o demônio tinha legalidade em toda uma região. Por isso que quando ele entrou no barco e eles começaram a pregar, aquela tempestade não veio de Deus, aquela tempestade foi levantada pelo príncipe, pelo principado que regia naquela região, naquela área, que inclusive tinha um troféu, e o troféu daquele principado se chamava o endemoniado da era. Aquele homem era um instrumento desse príncipe, dessa entidade demoníaca que regia, que governava e se considerava dona da terra dos Gadarenos, de Gadara. Muito importante isso que você vai ouvir. Quando Jesus ele chegou àquela terra, ele chegou, mas ele teve que repreender. Quem ouviu? Você sabia que tem coisas no tempo que
Tem pessoas que são, às vezes, sucumbidas. Porque se você tem a doença e não repreende, não luta contra ela, ela pode acabar te matando. Se você tem um demônio que age contra a família, contra um filho, contra a casa, contra a vida material, contra a vida financeira, contra o casamento, e você não repreende, você pode ter uma baixa. Você pode ter um prejuízo muito grande se você não aprender a exercer o que Deus te deu no mundo espiritual. Nós estamos pisando em dois mundos, quem ouve? O físico e o quê? E o espiritual. Nós estamos em dois mundos. E todos nós que estamos aqui, até as crianças que estão sentadas aqui, já provaram também os dois mundos. As crianças também já provaram os dois mundos. Eu não sei você, mas aquele dia que parece que eu ia levantar da cama, né? E parece que era até estourado, até para respirar. Até para respirar, parecia que a gente não conseguia, não tinha forças, exatamente. E isso é uma atmosfera demoníaca. Agora já teve dias também que você estava separado, você acordou de madrugada, ou você se despertou, o Espírito Santo lá te tocou e você se despertou, e parecia que você abriu os olhos e você estava no céu. Não tinha peso, não tinha dor, não tinha angústia, não tinha sofrimento, não tinha dúvida. Todos também já provaram da presença de Deus. Os ambientes, eles são notados, eles podem ser percebidos. Diga glória a Deus, igreja. Os ambientes que nós estamos acessando, eles mostram se quem está presente na atmosfera é a presença de Deus, ou se existe a presença de espíritos do mal, negativos, malignos. Tá? Olha lá, capítulo 5, versículo 1. Chegaram do outro lado, da tempestade eu já falei, né? Chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem que tinha o espírito imundo. Então presta atenção nisso aqui. Nesse mundo que a gente está, por mais que o mundo de matéria física, também funciona o mundo espiritual junto com esse mundo físico que a gente está. São dois mundos dentro de um só. Dentro de uma dimensão, perdão. Dois mundos dentro de uma dimensão. Em outras palavras dizendo, aquele homem tinha sido levado pelo diabo para morar no cemitério, no sepulcro. Porque a missão do diabo, sabe qual é? É entrar na vida do ser humano, conseguir uma porta, conseguir que você dê direito, que você abra a porta. Como que a gente abre porta, pastor? Falando tudo que é contrário à palavra de Deus. Tem gente que fala, por que eu não consigo, pastor, vencer essa situação, vencer esse problema? Por que eu não consigo vencer? Os espíritos se alimentam. Tanto o Espírito de Deus ele pode se revelar na sua vida de uma maneira mais poderosa, mais expressiva, quando tem pessoas também que vivem alimentando espíritos malignos. Os espíritos malignos se alimentam de reclamação, os demônios se alimentam de murmuração, os demônios se alimentam da pessoa que vive aquela atmosfera. Tudo que a pessoa quer. Se está bom, a pessoa quer ligar. Se está ruim, a pessoa quer ligar. Se está mais ou menos, a pessoa quer ligar. Se vence, a pessoa quer ligar. Se perde, a pessoa quer ligar. Nervosismo, ausência de paz. Os espíritos também gostam de prevalecer assim em ambientes. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Está queimado pelo sangue de Jesus.
Presta atenção para você não abrir a porta da sua vida para os espíritos, porque a função do diabo é uma só. Qual a função do diabo, pastor? Sabotar o futuro que Deus tem para você e para mim. A função do diabo é fazer com que o ser humano ele saia do caminho que Deus propôs para ela. E para isso ele vai querer que a pessoa concorde com as trevas. Está repreendido não de quem? Nunca concorde com o demônio. Nunca concorde com derrota na sua vida. Nunca concorde com doença. Nunca fala a minha doença. Nunca fala a minha diabetes. Nunca fala o meu problema. Está repreendido não de quem? Quando a gente fala em nome de Jesus, esse mal que está no meu corpo, ele não tem direito de ficar aqui. Eu lanço ele no corpo de Cristo, que foi moído por mim. E você mantém a sua palavra. Você persevera na palavra de quem? Você não está agora na palavra de Deus daqui 3 minutos, meia hora, 1 hora. Você já está acreditando na palavra do vizinho, no noticiário, acreditando no fulano, no beltrano, no endiabrado. Porque se você não sabe, o mundo é assim. Quem não é? Assim é o mundo. Você está conversando com pessoas às vezes, e você não sabe se você está conversando com uma pessoa ou se tem um demônio falando na boca da pessoa querendo enganar a gente. Quem está ouvindo? É assim que é o mundo. As possessões demoníacas são sutis. Quem está ouvindo o que eu estou falando? É sutil. O diabo não entrou em Pedro e não usou a boca de Pedro para querer impedir Jesus de chegar na cruz? Sim ou não? Pouco tempo antes, Jesus tinha falado para ele que ele tinha recebido uma revelação do alto. Pedro recebeu uma revelação do alto, não vigiou, e o diabo entrou nele para querer impedir Jesus de cumprir o propósito dele. E isso é a função do diabo, querer entrar na nossa vida, frustrar os planos, os projetos que Deus tem para mim e para você. Por isso que a Bíblia fala: vigiai, pois o diabo gosta de mensagem, anda bramando ao vosso redor. Carta de Pedro, capítulo 5, verso 1. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Presta atenção, ele brama como um leão. O diabo é assim, mas ele não é leão. Quem está ouvindo? Ele não é leão. Por que ele brama como um leão? Para amedrontar. Porque o leão é assim, quando ele ruge, quem está no caminho mete o pé. Quem está ouvindo? E o diabo é assim. Como ele sabe que a pessoa está passando? Esse aqui eu vou pregar amanhã. Amanhã é Assis Brasil, né? Amanhã estaremos em Assis Brasil. Beijo no coração do povo de Deus de Assis Brasil, né? Amanhã, para a glória de Deus, estaremos aí, ministrando a palavra de Deus. Povo de Deus de Assis Brasil, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois bem, se a pessoa não vigia, o inimigo entra nela. E quando o inimigo entra, olha o que acontece, ó. Versículo 3: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, estas foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Diga glória a Deus. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo,
Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Quer dizer, eu te imploro, pelo Deus que você é filho. Jesus, ele atormenta qualquer demônio. Quem atormenta ele? Qualquer demônio. Jesus, se você aprender a guardar a palavra dele no teu coração, não tem como o diabo te vencer, não tem como. Se você aprender a abrir a porta, você vê que esse homem tinha paz, gente. Ele não tinha paz, ele andava de dia e de noite, ele era o tempo inteiro nervoso, o tempo inteiro, se alguém tentava prender, ele quebrava tudo, espedaçava tudo, queria brigar tudo, acabar com tudo, destruir tudo. E você vê que o convite de Jesus para nós, como que é? Mateus 11, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, a maioria das pessoas, quando tem alguém que está cansado, alguém que está sobrecarregado, alguém que está com a vida difícil, a pessoa pode andar e fugir de problema. Quando tem alguém que está aí com a vida embaraçada, a pessoa vai contar um problema, a pessoa diz, eu vou fugir daqui. Agora Jesus não. Ele está dizendo, se você vir a mim, eu vou descansar você. Eu vou tirar o fardo pesado das suas costas. Sei que você já precisou algum dia na vida pedir alguma coisa para alguém, pedir uma comida, ou pedir um dinheiro emprestado, e você recebeu um não. Pois é terrível. Isso é a pessoa que está sobrecarregada. Aí alguém sobrecarregado vai até a outra pessoa e diz, tem gente que não tem resposta. Tem gente que entra mentira, a pessoa foi pelo lado. Agora Jesus não. Ele está dizendo, se você estiver sobrecarregado, eu tenho poder para aliviar o fardo da tua vida. Que maravilha de Deus, né? O endemoniado gadareno não tinha paz, ele não tinha vida mais, vivia no meio do cemitério, vivia jogado no meio de toda sorte de imundícia, porque é isso que os demônios fazem com a pessoa. Na passagem daquele pai e daquela mãe, que o filho deles era endemoniado desde a infância. Desde a infância, a Bíblia fala que uma hora o espírito do demônio pegava o filho, jogava na pedra, outra hora jogava na água, outra hora jogava no fogo, tudo tentando matar. A função do diabo põe uma coisa na tua cabeça, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e nunca mais esquece. A função do diabo é matar o projeto de Deus na nossa vida. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, não são eles, porém, espíritos ministradores da parte de Deus, para servir os que vão herdar a salvação. Deus está falando que os anjos dele vêm para servir quem vai herdar a salvação. Ou seja, se você tem um compromisso com Deus, se você honra a Deus, se você quer morar no céu, se você está procurando fechar as portas do diabo na sua vida e abrir as portas para Deus, para o Espírito Santo no teu coração, você pode contar com a ajuda dos anjos de Deus. E um anjo de Deus, ele é o suficiente para cumprir a palavra de Deus inteira na nossa vida, para repreender demônio, porque se você não sabe, demônios são anjos do diabo. Então esse negócio de Deus, Deus vai levantar do trono, Deus vai, não sei o que, isso é besteira. Quem ouviu isso aí? Isso é besteira isso. Deus vai levantar de trono, para quê? Um anjo de Deus, ele faz uma devastação, faz uma terra inteira, se for uma guerra. Só um anjo. Deus tem bilhões de anjos. Se Deus quiser resolver qualquer coisa, ele não vai levantar do trono, não. Ele vai fazer isso aqui, ó. Com a mão, já era, acabou. Tem gente que emociona demais, fala muita besteira, dá muita glória para demônio, pouca honra para Jesus, exalta muita emoção,
e despreza completamente os fatos da vida espiritual. Deus é grande demais. Agora tem uma guerra tremenda acontecendo pela devoção da nossa alma. Tem uma guerra espiritual enorme acontecendo pelo controle da nossa mente. Por pessoas que a mente da pessoa está controlada. A pessoa só pensa naquilo que o inimigo está. A pessoa tem que quebrar isso em nome de Jesus. Só pensa coisa ruim, só pensa maldição, só pensa morte, só pensa pecado, só pensa doença, só pensa indícia. É o espírito do mundo. Tem que repreender o nome de quem? Aí eu não aceito, cai por terra, vai embora. E acompanhar isso em jejum. Acompanhar isso de oração. Não adianta só achar que é mágica, né? Eu sou filho de qualquer jeito, põe a mão na cabeça e sai tudo doendo, não é assim. Você tem que ter um aditivo, um acréscimo para isso, para funcionar. Qual o acréscimo? Abrir o coração para a palavra, orar, jejuar, tirar dia para se consagrar a Deus. Hoje eu não vou mexer com nada que eu gosto. Senhor, eu estou fazendo isso por amor a Ti, Senhor. Pastor, teve uma vez que eu fui jejuar e parece que as coisas piorou. Não, é porque o inimigo está revoltado. É igual aquelas pessoas que vivem e falam assim: eu quando eu estava no mundo, a minha vida era uma coisa. Eu aceitei Jesus, minha vida virou um inferno. Pois é. Já está falando. Mas não é que virou um inferno na vida, é porque a pessoa quando estava no mundo, estava cegada pelo demônio, que ouviu? Então o diabo batia, o diabo humilhava a pessoa, estava rasteando a pessoa, o diabo tirava tudo que a pessoa tinha, o diabo quase matava a pessoa, e a pessoa não enxergava isso, porque a pessoa estava controlada por ele, cegada pelo diabo, pelo demônio. Cegada. Mas depois que a pessoa aceita Jesus, a pessoa acorda do sono, a pessoa é ressuscitada da morte espiritual e a pessoa passa a viver uma vida que a pessoa tem discernimento do que está acontecendo à sua volta. A pessoa tem olhos para entender: peraí, a minha vida não precisa ficar desse jeito. Peraí, Jesus já pagou o preço por mim. Peraí, eu não aceito mais acontecer isso, e eu vou pagar o preço da minha fé por isso. Eu não arredo o pé. Meu Pai, meu Deus promete. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele não é bom para ti. Assumir o posicionamento da fé. A posição é um lugar que você se coloca. E esse lugar vai te permitir você ter preeminência, você ter autoridade. O posicionamento não é um estereótipo, não, tá? Não é do lado de fora só, não. Eu já vi pessoas que falam, né? Pessoas que estão na igreja, e no passado eu via muito isso. As pessoas estavam lá, e as pessoas: e aí, irmão? Chegava em casa e estava na fé, estava no inferno. Então não é falar que está na fé, é no coração decidir: eu vivo pela fé. Eu não aceito nada que não venha da mão do meu diabo, nada que venha da sua mão, nada do que você amaldiçoar a terra, eu não aceito na minha vida. Eu não aceito nada do diabo. Resumo a história dos Gadarenos, para a gente encerrar, para a gente orar. Jesus libertou ele, teve um diálogo ali, pastor, Jesus não fez entrevista, né? Jesus, tudo que está na Bíblia para nos mostrar. Jesus só perguntou o nome daquele demônio ali, teve um diálogo, teve várias vezes, né? Teve um diálogo breve entre Jesus e os espíritos, porque Jesus queria nos mostrar que aquilo ali era um espírito dominador, era um espírito regional, era uma legião, eram muitos demônios acoplados dentro de um homem que governava toda uma província. E quando a Bíblia fala que Jesus repreendeu aqueles demônios,
Os espíritos falam, não nos deixe sair e ir para o lugar deserto, lugar escuro. Era o inferno que eles iam, nas traduções originais. Deixe-nos entrar naqueles portos. E Jesus, sabe o que Jesus permitiu? Porque uma vez eu ouvi um camarada falando assim, é aquele povo, aquela terra onde não tinha Jesus, e por isso que os demônios deram prejuízo para aquele povo, entre aspas, assim. É porque aquele povo lá não servia a Deus, lá, o povo da terra de Gadara. Eles tinham acordo com espíritos, com demônios. E presta atenção, tudo que a pessoa alcança com pacto com o diabo, tudo que a pessoa alcança com pacto com trevas, tem um tempo limitado. Quem ouviu? Toda a economia, todo o recurso, toda a riqueza na terra de Gadara estava naqueles povos. Por isso não aceito nada que vem da mão do demônio. Quem ouviu? Não aceito. Seja um prato, cliente, tudo que não aceita. Mantenha a sua vida como ela é, comprada para Deus pelo sangue de Jesus. Jesus, sabe o que Jesus permitiu? Porque aqueles mortos tinham sido dados para aquele povo, não foi por Deus, foi pelo próprio diabo. Aí o diabo, mas todo jeito ele teve que permitir, tá vendo? Que não acontece nada debaixo do céu. O diabo não pode fazer nada sem antes pedir a permissão de Deus. Aí Deus vai olhar e vai botar na balança. Essa pessoa dá lugar, essa pessoa ora, essa pessoa busca perdão, essa pessoa jejua, essa pessoa me honra, essa pessoa faz a minha vontade, essa pessoa está amando, essa pessoa está perdoando. Aí vai ter ali um julgamento da parte de Deus. É ele que é o juiz. Eu já vi pessoas, presta atenção, que as pessoas viviam na extrema loucura, na extrema maluquice mesmo. E nada não derrubava as pessoas. Não derrubava essas pessoas. Aí a pessoa fala, por que essa pessoa não é de Deus? Tem bruxo, tem com medo, já falou que ia matar, que ia destruir a pessoa sempre de pé, sempre se fortalecendo. Por quê? Porque no íntimo, na vida das entrelinhas da pessoa, a pessoa tinha uma vida às vezes que não era coerente, uma vida que não era uma vida limpa, no tocante a pecado de Deus, mas era a pessoa que amava, que perdoava, que fazia muita obra para ajudar as pessoas, que ajudava a obra de Deus. Então, se Jesus voltar, a pessoa vai para onde? No inferno. Porque não serve a não se libertou do pecado, mas aqui na terra a pessoa ela acaba sendo promovida, porque a pessoa acaba fazendo determinada parte da sua vida, vontade de quem? De Deus, e é legalidade. Quem planta cobra, quem planta amor vai colher amor, quem planta perdão vai colher perdão, quem planta ódio, os outros vai te odiar, quem planta humilhação nos outros vai vir maior que você, vai pesar no seu pescoço, no seu não, né? Está repreendido, não te quer, vai pesar no pescoço de quem humilha os outros. Não tem como fugir dessa lei. Se você honra a Deus, honra a casa de Deus, é um fiel otimista, é um fiel ofertante, não tem como. Deus, Ele vai fazer a sua vida florescer, prosperar. Por quê? Porque você está honrando Ele. A obra de Deus, tem gente que quer separar a obra de Deus de Deus. Não tem como. Não existe possibilidade de separar a obra de Deus de Deus. Não tem como. Ah, pastor, mas é um homem que rege, que governa, que domina. Ah, pastor, eu não só posso que é o líder. Sim. Deus levantou ele como líder, mas quem está por trás da obra, quem está na frente dele, é o Espírito Santo de Deus. Então, eu já vi até uma própria apóstolo, nosso apóstolo dizendo assim, ó, a obra, hoje em dia, ela tomou uma proporção de uma maneira que às vezes o próprio apóstolo fala que ele sabe que aquilo ali
É a mão de Deus mesmo, não tem como. Diga glória a Deus. É uma promessa. Agora, toda vez que você estiver se aproximando da promessa, guarda isso. Eu vou encerrar, eu vou chorar. Guarda isso com você. O mundo espiritual vai se mover. Já vai juntar uma pessoa, vai acontecer, você começa a sentir um peso, começa, faz um teste. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Faz um teste você. Eu estou mandando você fazer um teste. Quando você vê que você está com aquela coisa ruim, está uma dor, aparece do nada uma dor na sua vida. Você vai, movido por Deus, pelo Espírito Santo, ora primeiro, pede perdão. Se tem alguma coisa que você perdoar diante de Deus, perdoa alguém diante de Deus, fecha as brechas, você vai pôr a sua mão e fala, Espírito. Não significa que você está com demônio, não. É porque o espírito de infidelidade, ele age causando uma infidelidade, ele não é um demônio. Existe espírito surdo, existe espírito de cegueira, existe espírito imundo. Uma pessoa não consegue se ver sem fazer, sem praticar o pecado, sem praticar o mal, porque a mente da pessoa está cativa por um espírito imundo. É só você pôr a mão e dizer, eu declaro fogo 24 horas por dia. E quando você prevalecer contra mim, em nome de Jesus, você não tem direito de dar meu corpo. Você não tem direito. Sangue de Jesus, ele me liberta, ele me perdoa os meus pecados, e eu não te aceito na minha vida. Enquanto você ficar, você vai ser queimado. Quem está vendo? Você vai ver. Vai ter uma guerra aí, vai ter um moído, tá? Eu já disse que vai ter um moído, viu? É, pastor, sim, vai ter um moído. Vai ter um moído aí. Só que se você tem que prevalecer e ficar, ó, firme. O que o diabo deu para os gadarenos, o diabo, ó, levou. Então não é que a pessoa aceita Jesus e a vida fica ruim, não. É porque tudo que é diabo na vida do ser humano, Deus tira. Para que a vida da pessoa fique limpa, para que ele então entregue as verdadeiras riquezas. Que primeiro é a salvação, depois é a bênção na família, depois a restauração da vida espiritual, depois as coisas materiais, sim, ele dá também. Diga graças a Deus. Amém. Sempre que você de Deus é da fé, você vai ter vitória para contar. Sempre que você de Deus, você é da fé, você vai ter vitória para glorificar o nome de Jesus. Amém. Quem é de Deus, quem é da fé, você vai contar testemunhos também. Você vai honrar o nome de Jesus. Você vai glorificar o nome de Deus vivo. A sua vida vai glorificar o nome de Jesus. Tenha certeza do que eu estou te falando, não tenho certeza absoluta, que eu tenho toda certeza da terra do que eu estou te dizendo. Mas você tem que ser verdadeiramente de Deus. Você não pode enganar você mesmo. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém, missionário.